Já está, estamos no ar. Boa noite, sou Mário José. Estamos aqui a iniciar um programa, uma série de eu chamo de conversas, mas são entrevistas, na verdade. E temos hoje a Paula de Sousa Lima. A Paula de Sousa Lima, que é escritora. Ela nasceu em Lisboa, mas é açoriana. Paula, vamos começar pelo fim, ou mais uma coisa mais recente, que é o nascimento da tua neta. Portanto, tu és avó. Como é que encaraste essa notícia, que ias ser avó? Encarei com muita alegria, muita felicidade, muita vontade de recomeçar, e de facto foi isso que aconteceu. É um recomeço, é qualquer coisa que nos faz quase que ter uma segunda vida, uma segunda hipótese. É como se os nossos filhos tornassem a nascer, mas nós com maior maturidade, e isso permite-nos ter mais paciência, mais dedicação. É uma experiência que eu recomendo. Infelizmente nem toda a gente pode, não é? Mas a quem... Primeiro começar a ter filhos, não é? Com certeza, começa por aí, não é? Convém, não é? Começa por aí. E, portanto, passam-se uns anos, passam-se mais anos, e eles crescem, não é? E depois, quando nós vamos assim muito sozinhos, talvez os pequenitos, a fazer com que nós tenhamos a oportunidade de recomeçar. É muito bom. É uma oportunidade disso tudo. Isso é giro, essa perspectiva. Não percebi, desculpa. É uma segunda oportunidade que nós temos. Exatamente, é essa perspectiva, uma segunda oportunidade, é uma oportunidade de nós revivermos, de nós também fazermos coisas novas que não fizemos, se calhar até de corrigir alguns erros, e renova-nos, faz com que nós sejamos mais novos, mais empenhados, mais alegres, digamos, tudo o que é bom está ali, certo? É isso que eu sinto. Engraçado. As tuas netas já são personagens de algum romance teu? Nem por isso. Personagens ainda não são ainda. Já pus o nome delas, já há personagens, mas ainda não. Não, personagens ainda não são. Mas de alguma forma são inspiradoras, porque me sinto melhor escrevo, acho eu, não é? Os leitores dirão, mas eu sinto-me também renovada a esse nível, ao nível criativo. Uhum. E agora, nessa altura de pandemia, a tua criatividade, e também confinamento, a tua atividade criativa está a ser afetada? Curiosamente, contrariamente àquilo que eu pensava, que era tão bom que era ter muito tempo para escrever, ter dias inteiros para escrever, e como eu disse, curiosamente e contrariamente àquilo que eu esperava, parece que o confinamento me confinou um bocadinho. Sobretudo quando tivemos aqui as cercas, que foram muito aborrecidas, não é? A cerca não foi só uma, felizmente, não, foi 2 vezes, não é? Temos praticamente um mês. E eu tenho escrito, sim, mas às vezes sinto um bocadinho restringida, o não ter outras alternativas, o ser quase obrigação, porque a arte nunca deve ser obrigação. Às vezes a gente sente que às vezes é um bocadinho, mas não. E isso afeta-me um bocadinho, mas pela negativa. No entanto, eu continuo a escrever para o jornal, e estou aqui a escrever um conjunto de contos, a criatividade não para, mas afeta-me um bocadinho. Eu acho que afetou tudo na nossa vida. E então também me afetou criativamente. É um bocadinho isso, não é? Mas quando é que começaste a escrever? Acordaste um dia de repente e disse: vou escrever aqui um romance no instantinho. Não. Eu desde miúda que gosto de escrever. E era muito jeitozinha lá na escola primária, né? A nossa antiga escola primária, fazia assim umas redações muito jeitozinhas, os professores gostavam, e pronto. E depois já tirei o curso, já fiz mestrado, e a minha tese de mestrado foi muito apreciada, graças a Deus, e já aí eu usei um bocadinho em termos de escrita. Eu tenho uma tese, que é um trabalho académico, onde eu escrevi 2 metáforas. O meu orientador, também não é muito ao longo da tese toda, o meu orientador ficou muito preocupado, metáfora na história, eu gosto disso e tal, e lá foram. E depois comecei a escrever para o jornal, ocorreu. Uma amiga que tinha uma página de jornal convidou-me e eu comecei a escrever. Isso já... Jornal. Para o jornal. Foi praticamente sempre para o Oceano Oriental. Já fiz outras colaborações com o Correio dos Açores, agora ultimamente com um jornal católico que se chama A Crença, mas tem sido mais o Oceano Oriental. E comecei a escrever para o Oceano Oriental crónicas. Depois ensaiei o conto, comecei a escrever contos.
Um dia, um conto começou a não caber no conto, a ser muito grande e a ter muitas derivações. E pronto, nasceu o primeiro romance. Isto foi publicado em 2007, o romance foi escrito anteriormente. E pronto, e a partir daí as pessoas começaram a gostar também, porque a gente precisa de um bocadinho de reforço positivo, mesmo já adultos precisamos de um bocadinho disso. E eu comecei também a ficar viciada e nunca mais parei, né? Nunca mais parei, já tenho uma série de livros, neste momento publicados, tenho 11. Um é em colaboração com o Leonardo, que é poeta, e os outros só no meu nome. Anteriormente a isso ainda tinha publicado uma gramática também em coautoria com uma pessoa. Pois, eu disse. Como é que é escrever uma coisa técnica como a gramática e escrever uma coisa a ver? São duas coisas completamente diferentes. Ponto. Eu gosto muito de gramática, eu sou um caso raro. A maior parte das pessoas na universidade têm que tirar o curso, mesmo o mesmo curso que eu tirei, não é? Línguas e literaturas românicas, português, francês. A maior parte das pessoas gosta muito ou da língua, do francês, por exemplo, ou do inglês, depende do curso, ou do alemão, e da literatura. E embirram um bocadinho com a linguística, que ao fim e ao cabo é a ciência da língua, como a gramática. Eu sempre gostei muito de gramática. Talvez por causa do latim ter obrigado a estudar muita gramática. Eu gosto imenso de gramática, divirto-me imenso com a gramática. Para mim, essa coisa técnica deve ser assim como os cientistas que se divertem no laboratório, percebes? Eu divirto-me com a gramática, eu gosto, divirto-me, é diversão. Por acaso eu nunca achei piada a gramática. Mas eu sei usá-la, eu acho que sei usá-la. Agora, nunca consegui meter aquelas regras na cabeça. Quando eu estou a escrever, eu consigo usá-las, naturalmente, porque também li muito. Mas está ali a amarrar, Pronto, ainda bem, isso é interessante. Gostos para tudo. Eu adoro gramática. O purista da língua, não é? Sim. Para mim, eu gosto muito da língua portuguesa. Se fosse em inglês ou alemão, havia de gostar da minha língua, né? Porque a gente só gosta mesmo quando domina bem, não é? Já diz Camões, quem não conhece arte não estima. A gente só pode gostar mesmo daquilo que a gente conhece. Porque se não conhecer, não é? Claro. Fica assim um bocado... Como é que eu vou gostar de uma coisa que eu não conheço, que eu não domino, que eu não compreendo, não é? E eu realmente a língua é a minha praia. Passa essa metáfora tão básica que toda a gente usa, é a minha praia. Eu já sei que tu és... Também tens indignado com aquilo que vês no Facebook, nas redes sociais, com a escrita que tu vês por aí. E já escreveste sobre esse assunto. O que é que te acontece em termos emocionais? Ficas meio arrepiada? Ficas com tremor? O que é que te acontece quando tu vês uma coisa mal escrita? Olha, isso também deve ser um bocado de formação profissional, porque eu já sou professora também há muitos anos, eu tenho que ser professora, tenho que ganhar a vida e eu gosto de ser professora. E a minha vontade é entrar no outro lado e corrigir, percebes? Começar a acertar aquelas vírgulas, aqueles pontos e aquelas coisas, aquelas barbaridades que tu também embirras, aquelas palavras que toda a gente repete, não é? Tu és como eu, que as pessoas todas dizem é a princesa, é a guerreira, é o grato, é aquela... Irrita-me profundamente. É profundamente importante, não é? Não, mas tu tens uma atitude didática, és professora, não é? E realmente tens escrito sobre isso, isso é interessante. Eu não sei se eu acho que as pessoas, por fim, não se preocupam demasiado com isso, mas acho que deviam. Deviam. É cada coisa... Não, eu já escrevia, eu às vezes passo e até a coisa é mais ou menos interessante, mas não ponho like, porque o português não é para likear. Aquilo é para aquilo repugna-me e eu fico mesmo boa. Apetece-me ir, é o que eu disse, apetece-me ir like, corrigir, meter as vírgulas, acertar. Eu faço isso, eu vou lá, eu não vou... são amigos meus, eu mando-lhes uma mensagem privada e digo, endireita lá isso. Se calhar é um bocado estúpido da minha parte, eu não sei, mas eles realmente acatam o meu conselho, mas realmente apetece corrigir toda a gente. Eu não quero dizer que escreva por aí além, mas mais ou menos corretamente sim. O que é que tens um tema dominante na tua escrita? Isso varia, mas há sempre aí coisa comum, não é? Há coisas que estão sempre presentes, embora eu vá variando, como toda a gente, não vai repetir até na mesma coisa, não é? Mas eu tenho alguns temas recorrentes, por exemplo, temas ligados à religião, temas ligados ao trágico, eu gosto muito do trágico, sei lá, temas ligados à família também, tem muito, ao mar,
A Ilha, escrevi um romance que para mim é o meu melhor romance. Não foi o mais conhecido, mas foi o que eu gosto mais. E que se passa tudo numa ilha pequenina, onde as pessoas estão todas ali muito juntinhas e aquilo potencia a tragicidade. Porque quando os meios são pequenos, as coisas tornam-se mais densas, não é? É natural, é mesmo assim. E há essas recorrências na minha escrita e também um bocadinho na minha vida. Porque nós queiramos ou não, a escrita reflete a vida. Não é de forma direta, mas de forma indireta reflete. Mas, normalmente, eu sou mais pessoana, é mais o que eu penso do que o que eu sinto. O que eu sinto fica para mim, não sou de andar a alardear os meus sentimentos. Agora, o que eu penso, eu gosto de partilhar. Desculpa lá, mas os teus sentimentos, não há personagens dos teus livros que partilhem os teus sentimentos? Não colocas os teus sentimentos na voz, dessas personagens? Sim, alguns sim, mas maioritariamente são pessoas muito diferentes de mim. Pessoas, eu gosto muito do outro lado, que eu tenho um livro que ganhou o prémio Daniel Sá e que se chama O Outro Lado do Mundo, que é um lado que me atrai muito, o lado da desgraça, o lado mesmo da maldade, pessoas terríveis, que conseguem fazer coisas terríveis, que vivem mais uma espécie de alter ego do que eu própria. Eu própria nunca gostei muito de expressar sentimentos. Não sou assim uma pessoa assim com as miúdas e tal, com os meus alunos, eu também sou simpática, não sei, tento ser, não é? Mas não sou assim de espalhar sentimentos. E então... Mas na vida tu não és uma pessoa dramática, pois não? Não! És fascinada pelo drama, pela tragédia, se calhar, mas... Não sou. Na minha vida sou uma pessoa bem disposta, que tento levar as coisas na positiva, dentro do possível, não é? Às vezes não se consegue, não é? Às vezes não se consegue. Até porque é ridículo a pessoa estar sempre à procura de um final feliz, porque não é. A vida não é assim. A vida tem um final e não é feliz, que é a morte, não é? Não é um final feliz. Se houver um final feliz, não seria a morte, que é uma coisa muito, muito, muito aborrecida, porque não tem retorno e a gente não sabe o que é que vai. É muito chato. Não apetece nada, não é? Não apetece nada. Infelizmente é o mais certo, mas não é que nós queiramos, não é? Pois. Paula, eu infelizmente tenho de confessar isso aqui publicamente, eu nunca li nenhum dos teus livros. O que leio são as crónicas, porque tu publicas isso no Facebook. Eu acho que me tornei um leitor de Facebook, pá, incrível. Para bem e para o mal. Tens um livro preferido? Falaste nesse livro que nem disseste o nome? Que se passa não posso dizer. Um livro que mais a escrever? Tem um título muito comprido, que se fosse agora já não o punha, porque acho que os livros... Eu vejo muita gente a pôr títulos compridos, mas acho que não são muito boa ideia. Depois falha um bocadinho a nossa memória para títulos muito compridos. Esse romance que é o meu preferido chama-se Mas Deus não dá licença que partamos, que é um verso de Fernando Pessoa. É até um verso muito bonito e eu gostei muito dele. E é um livro que é um livro todo ele completamente trágico. Passa-se numa pequena ilha, muito pequenina, que eu fui buscar, decalquei o Corvo, que eu também não conheço o Corvo, mas decalquei o Corvo, e as pessoas estão ali todas enclausuradas, dali não saem, e têm vivências complexas, difíceis, todas elas trágicas. Todas elas trágicas e infelizes, mas sem ser aquela coisa de, coitadinho, porque a tragédia não tem nada a ver com isso. A tragédia é uma vivência da dor e do sofrimento, que é a mesma coisa que dor, não é? E do que é irresolúvel, mas uma vivência digna, em que não há choradeira, não há o fadinho chorado, não há o carpir, não há a lágrima fácil. Isso é o dramalhão. Eu não gosto de dramalhão, não gosto. Eu gosto da tragédia justamente porque é contida. É a desgraça, mas é a desgraça vivida com dignidade. Que é o que nos faz um bocadinho falta. E cá está, falaste do Facebook e falaste bem. No Facebook muitas vezes é o dramalhão. A desgraça, não sei o quê. E, não é? E isso também, mais do que me irritar, constrange-me. Aquela coisa chamada vergonha alheia, estás a ver? Como é que essa pessoa tem cara de pau? Há ali uma falta de pudor, não é? Exatamente, é isso mesmo, é a falta de pudor, que é uma coisa tão importante na nossa vida. Há coisas que devemos guardar para nós. Ou se as dizemos, digamos-las de forma contida, de forma inteligente, não é andar a choramingar e a tentar apelar ao coração alheio. Não, deve ser uma coisa mais... Eu acho que as pessoas, quando fazem isso, é porque se sentem sós. É porque se sentem muito solitárias.
quando precisam dessa aprovação. Eu acho que às vezes também sou assim. Mas, por exemplo, esta manhã vi um pai que se queixava que o filho não falava com ele há 4 anos. Eu acho isso, eu fiquei realmente incomodado com uma coisa dessas. Isso é interessante perceber como as pessoas realmente às vezes estão ali à procura de compaixão. Sim, eu compreendo, mas a mim incomoda. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu já passei por momentos muito complicados na minha vida. Felizmente não muitos, mas passei por alguns, mas já desci aos infernos. Como eu costumo dizer, aos infernos, mas não é no sentido grego nem romano. Os infernos mesmo, ao inferno cristão, aquela coisa dura. E ninguém soube, não foi preciso. Soube a família, né? Mas a gente... Nós devemos resguardar-nos. Eu não tenho necessidade da caridade alheia, nem da pena, da compaixão. Embora compaixão e pena sejam coisas diferentes, não é? Compaixão é mais, como diz a palavra, é viver, sentir a dor com, não é? Sentir a dor com. E isso é difícil de encontrar. O que há mais aí é aquela penazinha, tadinho, ninguém. E eu não gosto disso. Tadinho, ninguém, não gosto. Embirro. Claro. Diz-me uma coisa, eu sei, portanto, eu li aquele texto que me enviaste, que acompanha os teus livros, e tu passaste por Moçambique na tua meninice. Tens alguma reminiscência dessa passagem por África? Tenho. Eu já era novinha, mas já não era tanto. Já tinha 11 anos e lembro-me perfeitamente. E adorava voltar. E eu fui só porque o meu pai era oficial da Força Aérea, era capitão da Força Aérea, foi lá colocado e nós fomos todos. Mas eu adorei e cresci muito. E curiosamente, acho que em termos estéticos foi quando eu cresci mais. Também a idade era propícia, não é? Mas adorava tudo aquilo, os cheiros, as cores, as pessoas. E foi quando eu comecei a gostar de crianças, via os meninos, os bebés negrinhos, muito lindos, assim nas costas das mães, eram muito redondinhos, os bebés negrinhos tão lindos. E eu comecei a gostar. Já eras uma mamãe em potência. Já era uma mamãe em potência. Foi aí que eu comecei a achar piada às crianças e que tive um desenvolvimento me amadureci muito naquela... Tive lá um ano e amadureci muito naquele ano e foi um ano muito agradável da minha vida, que eu gostava de repetir. Mas tu consideras os teus livros teus filhos? Não. Os livros são livros. Os filhos são filhos. Não tem nada a ver. Não é, essa é uma coisa que... Dos teus, digamos assim, vieram de ti. Podes fazer uma analogia com os filhos ou não pode, é uma metáfora eu acho que é uma metáfora tão mal encontrada, percebes? E só quem não tem figos é que pode dizer que os livros são figos. Como também há quem diga que o cãozinho e o gatinho são figos, não é? É uma coisa muito além disso. Não, o figo é um figo, não é um livro, é um objeto. É importante para mim, é muito importante. Os meus livros estão ali em lugar de destaque, mas eu não comparo livros com pessoas. Não é a mesma coisa. Embora seja importante, mas não é a mesma coisa. Pronto, não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que é triste dizer que é uma metáfora mal conseguida. Eu sei que muita gente usa, mas eu não gosto. Que usa-se muito. Pois. Diz. Como é que tu inicias um livro? Vamos por um livro de um romance. Como é que isso funciona? Tens um esqueleto prévio? Como é que se desenrola o teu processo? Porque cada um deve ter o seu processo de trabalho. Sim, cada um terá o seu processo. Eu normalmente tenho uma ideia e a ideia fica assim a amadurecer, a rodopiar, até se tornar quase uma obsessão. E aí, quando eu começo a escrever, já tenho delineadas as ideias principais, mas depois nascem muitas coisas com a escrita, até personagens. Hoje eu estava a escrever um conto, que é uma coisa pequena e, portanto, não pode ter muitas personagens, e de repente apareceu uma outra personagem que eu acho que eu já matei, entretanto. Já morreu, mas não sai do livro, foi morta no livro. Mas é um bocado assim, é um pouco uma perseguição. A ideia é que me surge para o livro persegue-me, e eu ando ali, ela anda de roda de mim, e eu ando ali a ver se a apanho, e quando a apanho, pumba, livro, lá vem ela, e depois pronto, é escrever, desenvolver, às vezes tomo notas, outras vezes nem por isso, está tudo na cabeça. Eu sou organizada em geral, em tudo na vida. Sou bastante organizada.
E a mulher, eu parei que tu postaste uma coisa no Facebook em que dizias que eras muito desorganizado, não é? Sim. Eu disse, olha, ao contrário de mim, eu sou muito organizadinha, a casa está toda muito arranjadinha, está tudo no seu lugar, e se estiver fora do lugar eu fico logo muito nervosa. E também a nível de escrita. Isso é importante para a escrita, ser organizado. A mim ajuda-me porque eu sei mais ou menos para onde vou, percebes? Embora seja sempre uma surpresa. O livro é uma surpresa para o autor, não é? Para o autor. E quando a gente chega ao fim... Às tantas há uma reviravolta e a história toma conta da situação. Toma. Eu era muito amiga de uma escritora que já faleceu, a Rosa Lobato de Faria, que ela dizia que não era ela que comandava o livro, era o livro que comandava a ela. E isso acontece, de facto. A determinada altura nós vamos do livro e não o livro atrás de nós. Isso é um processo impossível de explicar melhor. Acontece. O livro vai para ali adiante e nós parece que vamos atrás dele e a determinada altura a gente tem que chegar a uma altura e acaba, não é? A mim começa quase sempre com as mortes das personagens, mas também já aconteceu com acabar ao contrário, acabar com personagem, com o nascimento de uma personagem, com o nascimento de uma criança, por exemplo. Eles são todos diferentes, não é? Eles são todos diferentes. Diz. Reparei que tens mais romances do que propriamente a prosa, do que propriamente poesia. A que é que se deve isso? Olha, a poesia para mim é talvez a maior das artes da escrita. Mas eu nunca me achei muito vocacionada. Não achava. É mais intimista, tal coisa que eu disse que eu não sou muito de estar a expor sentimentos. É mais intimista, tem mais a ver connosco, expomos-nos mais. E eu não achava que fosse para mim. Um dia comecei a escrever, e escrevi uma série de poemas, 100 e tal, 150, um disparate assim. Não todos no mesmo dia, naturalmente, não sou Fernando Pessoa. Nem eles foram 150. Mas foi uma fase em que escrevi. E depois mostrei a um amigo, ele achou bem. E olha, parti para a publicação, tenho um livro de poemas, quando eu mover a sombra das montanhas. E depois, mais tarde, então, escrevi um livrinho com o Leonardo. Eu dizer que nunca tinha lido nada teu, mas é mentira, li esse do Leonardo. Tiveste em parceria comigo, Leonardo. Aí fomos fazendo, eu fazia um, eu fazia outro, é mesmo correspondência, o nome surgiu justamente por isso. Eu escrevo, ele responde-me, depois eu respondo ao que ele me respondeu e por aí adiante. É um pequeno livro, mas eu acho que ficou bem conseguido, até porque o Leonardo é excelente, não é? Na poesia. E eu tenho o prazer e a honra de ter descoberto o Leonardo. Olha. Eu conheci o Leonardo tinha ele 16 anos. Eu fui professora de português dele, já na altura era uma maravilha a escrever. Mostrou-me alguns poemas que eu achei muito bem. Só disse, é preciso limar aqui uma coisa ou outra, menos pontos de exclamação, menos sentimento, mais reflexão. E o rapaz cresceu por si. E ainda hoje eu vejo as coisas que ele escreve, ele também vê as que escreve, gosto muito dele. Damos muito bem. Eu acho que há pessoas que deviam ter esse mérito, receber uma medalha, em vez de ser a Ordem do Infante, uma outra ordem qualquer, de descobrirem pessoas que vão ser, e eu acho que o Leonardo vai acontecer isso com o Leonardo, vai ser uma pessoa fundamental na nossa literatura. Acho que vai acontecer isso, mas... sem dúvida. Mas acho que as pessoas essas pessoas que descobrem novos talentos deviam ter algum reconhecimento. Mas também, ao longo desse tempo todo, que valesse a pena foi ele, porque há muita gente a querer escrever, mas há muita gente que devia continuar a não escrever, a ler. E escrevam a lista das compras. Okay? A lista das compras. Porque faziam um favor à sociedade e a eles próprios. Porque aquilo é deprimente, há pessoas que escrevem de forma deprimente. Portanto, não têm talento, não escrevam, mas acham que têm, pois não é? Isso é complicado, isso é uma coisa complicada, porque é difícil as pessoas reconhecerem é assim mesmo, também acontece comigo, de escrever, a reparar nos seus próprios erros. Senão é difícil voltarem atrás, querem continuar em frente e acham que podem. Isso é complicado. Isso é uma coisa que na vida das pessoas não funciona bem.
Pá, agora vou escrever, mas é uma lista de compras. Vou começar a dedicar-me às listas. Não, infelizmente. Mas devia ser. Quais são? Tu tens referências quando tu escreves? Tens referências que vais buscar, mesmo inconscientemente? Há alguns escritores que eu gosto particularmente. E o que eu vou dizer é uma coisa que qualquer pessoa diria, mas muitas vezes não se lembram. Eu começo com Camões, que é uma coisa extraordinária, sem dúvida o maior. Depois, e às vezes tenho frases em que procuro, enfim, não é? Depois outro que é o Padre António Vieira, que é um espanto. E eu tenho algo também que eu vou muito ao Padre António Vieira, aquela frase grande, aquela frase assim barroca, que eu adoro aquilo. Mas barroca, mas inteligentemente barroca, não é escrita pela escrita, né? Depois é o Essa de Queiroz, que eu adoro também. São tudo referências. E o Saramago, que sem dúvida foi porque já não é como pessoa, mas como escritor não morrerá, que nos nossos tempos foi enorme. E só não o reconhece quem não o leu, ou quem não o soube ler, né? Eu depois tenho outros, alguns africanos, por exemplo, gosto muito do Miyakoto, por exemplo, outros, tenho mais, mas esses que eu referi são verdadeiros mestres, são mestres para mim, e acho-os extraordinários, e pronto, e leio sempre que posso. Tenho sempre Camões, por exemplo, tenho sempre à mão, porque como professora tenho que dar Camões aos alunos, e isso é ótimo, porque cada vez que eu leio encontro coisas novas e coisas bonitas, e tentar me transmitir aos miúdos também é importante, embora às vezes eles não deem por isso, não reparam, mas a gente tenta, não é? Sim, senhor, diz mais. O que é isso de dar aulas e de tentar fazer com que as pessoas, com que os alunos se interessem por literatura? Como é que funciona isso? É um esforço. É um esforço, muitas vezes, mas é um esforço e a gente acredita que alguém. E no outro dia tive uma feliz surpresa. Eu tive uma turmazinha, entre muitas outras, né? Uma turmazinha, 12º ano, que agora acabou. É do ensino profissional e agora acabou. E quando acabou o módulo, que a gente trabalha por módulos, eu despedi-me dos meninos, dizer que tinha gostado muito de estar com eles, que é tudo verdade, eu adorei, meninos impecáveis, pronto, e despedi-me deles. E depois praticamente todos me responderam a isso. E com palavras muito simpáticas, eu não apaguei do mail, deixei lá estar, porque é uma boa recordação que eu vou guardar daqueles miúdos, gosto muito deles. E a determinada altura tinha uma miúda que escreveu guardá-la-ei sempre no coração. E, guardá-la-ei não é uma coisa que uma pessoa que não sabe escrever, escreva, não é? Foi uma coisa que eu batalhei muito para aprender isso. E aprendeu, eu fiquei tão contente. Disse, alma iluminada que aprendeste alguma coisa comigo, não é? E essas coisinhas assim. Só para nós. É que dão sentido à nossa vida. Dizer, eu sempre preciso de alguma coisa aqui na escola, porque às vezes também é muito frustrante. Às vezes é frustrante, a gente ensina. E eles, senhora, esse Camões não devia ter nascido. Pronto. Mas depois aparecem assim uns casos, assim de repente, e a gente, valeu a pena, pronto. Eu acho que nós, se formos inteligentes, tentamos ser positivos. Não vale a pena estar a carpir, não vale a pena choramingar. Para a frente é que é caminho, como eu digo à minha mãe coitadinha, já tem 82 anos, 83, e está sempre a queixar-se de alguma coisa. Porque hoje ainda não parei. O que é que ela não parou? Pôs a mesa. Tem empregada todos os dias, pronto, a senhora está a fazer comida e a tratar da casa, pôs a mesa. Eu não parei, já pôs a mesa e digo, mãe, não pare, parar é morrer. Para a frente, anda, nem que seja entre a cozinha e a sala, anda para trás e para a frente, então está a mexer, está viva. Eu só digo disparate. Também precisamos que nos incentivem a nós, às vezes. Também precisamos de incentivo nós próprios. Claro. E agora, Paula, vamos terminar isso, para não ser uma coisa muito longa, muito chata, sobretudo da minha parte. Claro. Mas eu queria perguntar-te antes, o que é que tens preparado, o que estás a preparar agora para publicar, a publicação?
para publicar, eu tenho aqui algumas coisas, eu tenho que rever isso, e estou agora a escrever um conjunto de contos, um bocadinho pesadotes, se calhar, não sei, eu realmente o que eu digo, na minha vida sou bastante, dentro do possível, positiva, mas na escrita eu gosto muito da tragédia, da desgraça, como eu disse, a desgraça contida, não é? E eu ando a escrever isso, e claro, escrevo os meus artigos para o jornal, e basicamente é isso, não é? Eu nunca tive assim tempo sem escrever, nunca tive. Nunca tive você escrever alguma coisa. Necessidade imperiosa, quer dizer, tu tens de escrever mesmo? Há uma compulsão qualquer? Sim, eu sou compulsiva. Eu sou escritora compulsiva, eu nunca paro. E às vezes ainda não acabei, já estou a pensar noutro. Porque é como eu te digo, eles vêm, entram na cabeça e ficam aqui assim, de roda, até que têm mesmo que ser escritos. E eu sou bastante compulsiva, sou uma escritora que não para. E espero que não parar, como eu digo à minha mãe, parar é morrer, não é? Então, enquanto eu escrever, pode ser que me mantenha viva e ativa. E aqui mais uns anitos aqui. É. Paula, tivemos aqui meia hora a conversa, não é nada mal. Olha, nem pareceu. Não, Foi super. Foi um prazer, gostei imenso. Olha, igualmente, obrigada pelo convite. Realmente, já agora, nós temos tempo, nós é que mandamos nessa emissão. Os teus livros têm sido publicados cá, mas também foste finalista do Prémio Leia. O facto de poderes publicar extra-região, para lá da região, além fronteiras, para lá da nossa pequena região, isso tem trazido algum reconhecimento nacional? Como é que... Sim, algum. Logo o meu terceiro livro foi publicado pela ASA na altura, justamente na altura em que a ASA foi comprada pela Leia, e a partir daí já tive vários livros publicados pela Leia, que é só a maior editora de Portugal, não é? E isso traz reconhecimento. Já apareci várias vezes no Jornal de Letras, já apareci mais um bocadinho do que a maioria dos escritores que só publicam localmente. Quer dizer, nós já sofremos de confinamento antes do confinamento. Sem dúvida. Mas de qualquer maneira, não tenho problema nenhum em publicar também localmente, porque aqui a editora que me tem publicado também do continente, eu tenho andado entre a Leia e a Letras Lavadas, e eu não tenho problema nenhum em ser editada pelas Letras Lavadas, de forma alguma. Aliás, se tivesse, não era publicada pelas Letras Lavadas, e sou, com muito gosto, e estou tão agradecida aos editores de cá como aos editores de lá, por terem descoberto, pronto, não é? que o que eu escrevo vale para alguma coisa. Se não valesse, não me tinham publicado, não é? E isso é muito bom. Isso é que nos dá assim bem, também é o que eu digo, já te disse há bocado, aí para trás. O ser humano, mesmo adulto, precisa de recurso positivo. Senão também a nossa vida fica assim muito tristinha, não é? Claro. Está bem, finalizamos por aqui. Vamos ver. Olha, beijinho para ti. Para ti também. E quando quiseres alguma... Adeus então. Tá bom, eu disse, meu Deus, força. Adeus, beijinho. Beijinho.